Sétimo ano. Dando continuidade ao nosso conteúdo da apostila aí, estamos quase encerrando o volume 2, né? Iniciando na página 55 da nossa apostila, hoje nós vamos fechar mais um tópico. Nós vamos estar falando de ângulos internos e externos de polígonos. Já vão adiantando aí. Interno tem de estar para o lado de dentro, né? Externo tem de estar para o lado de fora. Porque aí já vai facilitando a compreensão aí, tá bom? Aqui mesmo a gente tem um polígono. Um polígono é uma figura formada por segmentos de reta. Um tanto de segmentos unidos formam uma figura fechada, que a gente determina de polígono. Aqui, ó, segmento ED, DC, CB. Os segmentos vão juntando e formar essa figura. Essa figura aqui ela tem 6 lados. Uma figura de 6 lados é denominada hexágono, hexa. Lembra que hexa vem de 6. Hexacampeão. É um time que já venceu 6 vezes, né? Então, essa figura mesmo, ela é um hexágono. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, né? Formada pela união aí de segmentos. Ela é um polígono. Aqui vamos falar de vértices, de ângulo. Eu vou falar só de ângulo interno por enquanto. Mais para frente, daqui a pouco, eu vou falar do externo. Esses pontinhos aqui, ó, que é a união, né, dos segmentos, cada 2 segmentos se unem num pontinho, são chamados vértices. Esse lado esse segmento aqui com esse aqui encontrou no ponto C. Esse segmento aqui com esse aqui se encontraram no ponto B. E assim por diante. Então, A, B, C, D, E e F são os vértices desse polígono. ED, BC, CD, BA, AF e FE são os lados do polígono. E aqui onde eu estou traçando aqui, ó, isso que eu estou marcando aqui, são ângulos. Esses ângulos eles estão por dentro da figura, então são ângulos internos. Como a figura tem 6 lados, ela vai ter 6 ângulos. Se uma figura tiver 4 lados, se for um quadrilátero, ela terá 4 ângulos. Se uma figura tiver 3 lados, se for um triângulo, ela vai ter 3 ângulos. Se tiver 5 lados, 5 ângulos. E assim sucessivamente. Então, nós temos um outro ângulo aqui, ó, 3, 4, 5 e 6. Então, olha aí, nós tivemos 6 lados, tracei os 6 ângulos, que são ângulos internos. Inclusive, na página 56 da apostila de vocês, se você não tiver com a apostila, dá uma pausa no vídeo aí, pega lá a apostila, tá? Pode pegar o transferidor também, para vocês medir esses ângulos aí, para ir completando, né? É necessário estar completando. Então, faça uma pausa, pega a apostila, abra na página 56. O que está pedindo aí na apostila? Essa figura que eu desenhei aí, ela está desenhada lá em cima da página 56. Foi pedido para vocês fazer a medida dos ângulos. A gente aprendeu a usar transferidor em aulas passadas, né? Eu já dei aula aí, já tem vídeo ensinando a utilizar. Se esqueceu, pode voltar uns 3, 4 vídeos aí atrás, né? E procurar para vocês lembrar. Então, vai pedir 2 coisas para vocês pegar a régua e fazer a medida dos lados da figura. Então, você vai pegar a régua daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui. Isso aí é tranquilo. Para conferir com vocês, vocês vão encontrar esses lados aqui, ó, medindo 2 centímetros. 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros e 2 centímetros. Vocês vão encontrar todos os lados iguais. E quando vocês forem medir esses ângulos aqui, posicionando o transferidor em cima, né, do pontinho, colocando a régua, medindo a abertura, vocês vão encontrar isso aqui, ó. Né? Eu vou só colocar para conferir com vocês. 120 graus. Olha aqui, se os lados são todos iguais, os ângulos também têm que ser todos iguais. Não tem como dar ângulo diferente não, tá? Então, todos os ângulos aqui também vão medir 120 graus. Essa figura aqui, esse hexágono aqui, ele é classificado como um polígono regular.
Quando eu escrevi aqui polígonos regulares, ainda destaquei, grifei a palavrinha regular. Toda vez que você estiver fazendo um exercício aí e ele falar que a figura é regular, o que significa ser regular? Que apresenta todos os lados iguais, tá? Então, quando eu colocar assim, polígonos regulares, eu vou até colocar aqui, ó, todos os lados iguais. Todos os lados iguais. Então, esse exemplo aqui, ele é um polígono regular, ok? Ainda na página 56, isso aqui eu quero que vocês acompanhem comigo, que vai precisar de completar. Ele colocou assim, ó, logo abaixo dessa figura aqui, tem uma bolinha perguntando assim, ó, de acordo com essas informações, responda. O quadro da imagem tem o formato de um polígono regular? O quadro da imagem é esse quadro verde aqui, tá? Que ele está se referindo. Isso aqui é um polígono regular? Eu acabei de falar que para ser regular tem de ter todos os lados o quê? Iguais. Isso aqui é um retângulo. Um retângulo não tem os 4 lados iguais. Então, nessa linhazinha que tem aí, você vai colocar não, tá? É para ir completando a apostila. Não é para deixar em branco, não. Então, dá uma pause aí. Se você ainda não está com a apostila, busca ela lá e vamos completar, tá? Então, você vai responder não, pois este quadro é um retângulo e não tem os 4 lados iguais. Então, eu já dei a explicação que você vai pôr nessas linhas aí, ok? Agora, vocês vão observar para mim essas duas figuras que estão aqui, ó, uma cor de rosa e uma laranja, ó, essa rosa e essa laranja. Bom, lá embaixo perguntou na letra A assim, ó, quantos lados cada um tem? Cada um desses polígonos. Esse laranja aqui, né? 1, 2, 3, 4. O rosa, 1, 2, 3, 4. Então, cada um deles tem 4 lados. Então, responda aí para mim na letra A, né? 4 lados. Letra B. Como eles se denominam? Qual que é o nome de uma figura que tem 4 lados? Então, pode responder aí. É um quadrilátero. Então, põe aí para mim. Quadrilátero. Na letra C, ele falou assim, ó. Trace uma semirreta. Uma semirreta, né? Um segmento aí. Iniciando em C e passando por D. Depois trace outra semirreta partindo de F e passando por E. Então, você vai pegar a sua régua. Vou explicar aqui como é que você vai fazer. Você vai pegar C, vai seguir aqui, ó, com a régua, onde está essa linhazinha azul na minha apostila aqui, passando por D. Você vai fazer essa semirreta. E aqui você vai pegar o F e passar pelo E, fazer essa segunda semirreta aqui, ó, igual tá aqui na apostila, ó, de azulzinho. Vocês vão fazer isso aí. Aí ele perguntou lá em cima assim, ó, qual das duas semirretas intersectou um dos lados do polígono? Tem uma delas aí que na hora que você traçar, ela cortou um outro lado diferente. Ó, essa laranja aqui, ela não cortou lado nenhum. E essa rosa aqui, ela cortou o lado AB. Olha só pra você ver, quando você liga aqui, ó, ela cortou o lado AB. Então, aqui nós temos 2 tipos de figura. Uma é classificada como polígono convexo e o outro é um polígono não convexo. Quando ele não for convexo, ele pode ser chamado de côncavo também, tá? Então, o que é que ela falou, né? Nós temos a cor de rosa e temos essa figura laranja. A figura laranja é o polígono convexo. Então, convexo, né, é quando você traça um segmento ligando 2 pontos, né, dos lados, e ele não corta nenhum outro lado. E quando acontecer de cortar, aí ela é chamada de não convexo ou côncavo, tá? Então, eu vou dar um outro exemplo para reforçar aqui com vocês, tá bom? Olha aqui, então. Aqui eu coloquei polígono convexo e polígono não convexo ou côncavo. Então, nessas 2 bolinhas aqui, eu já vou explicar com esses 2 desenhos aqui, tá? Olhem aqui. Se você ligar o segmento A e B, ele não vai traçar lado nenhum. B e C também não traça lado nenhum. Quando você ligar C e D, se você continuar traçando, ele vai cortar o lado AE, tá? E se você ligar também o E no D, se você continuar traçando, ele vai cortar o lado BC.
Ele cortou um outro lado. Então, ele não é convexo, tá? E se você ligar o A no B, ele não vai cortar. Então, tiveram 3 segmentos que não cortaram, mas tiveram 2 que cortaram. Mesmo se tiver um só, já basta. Então, esse exemplo aqui, ó, ele é o exemplo do polígono não convexo, tá? Então, aqui vou pôr uma setinha, porque ele traçou, quando eu tracei um dos segmentos, ele cortou um outro lado. Agora, olha a diferença dessa aqui, ó. Essa aqui vai ser um exemplo de um polígono convexo. Se eu pegar o lado F e ligar no lado G, ele não vai cortar outro lado nenhum. Se eu ligar o G no H, ele também não corta outro lado. O H no I, o I no J e o J no F. Eu liguei os 5 segmentos e nenhum traçou outro, cortou outro lado. Esse aqui também tinha 5 segmentos. 1, 2, 3, 4, 5. 3 não cortaram, mas 2 cortaram. Então, se ao menos um cortar, já avacalhou. Então, esse aqui é o exemplo do polígono convexo, tá? Então, se você ficar em dúvida quando é que ele é côncavo, é mais comum falar côncavo do que não convexo, tá? Então, convexo é quando não corre o risco de cortar outro segmento. E côncavo é quando ele corta. Ele às vezes tem uma entradinha assim, você pode ver que esse aqui não tem uma entrada para dentro, né? Tem saindo assim para fora. Então, geralmente, quando tem essas entradazinhas aqui, tá? Quando você for traçar, ele acaba cortando o outro lado. Então, esse é o diferencial aí entre uma figura côncava e uma figura convexa, tá bom? Agora, nós vamos falar de ângulos externos. Aí eu vou desenhar uma figura aqui para a gente fazer a análise aqui dos ângulos externos agora. Porque os internos eu já mostrei, né? São os ângulos que estão por lá de dentro da figura. Mas tem os internos e tem os externos também, que a gente vai ver agora. Então, vamos dar sequência aí. Na página de vocês, ainda na página 56, tem essa figura aí. Ela é um hexágono, ela é uma figura de 6 lados. E fiquem atentos aí que tem um tanto de coisa para a gente completar na apostila. A gente vai completar juntos. Antes, eu só vou perguntar para vocês. Eu fiz um hexágono azul um pouquinho aí atrás. Aqui também é um hexágono que tem 6 lados. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês. Esse hexágono aqui, ele é regular? Lembra que eu falei que uma figura regular, um polígono regular, é quando tem todos os lados iguais. Esse hexágono aqui tem todos os lados iguais? Não. Logicamente, a gente vê que esse pedaço aqui é bem maior do que esse aqui, por exemplo. Então, ele não é um polígono regular. Ele é um hexágono, mas ele não é regular, tá? Aqui nós vamos falar de lado, de vértice, de ângulo interno e de ângulo externo. Vamos falar de tudo. Então, junto comigo, aí na apostila aí ela pergunta assim, ó. Vamos identificar os elementos desse hexágono não regular. Tá escrito aí. Letra A, lados. Então, vão acompanhar junto comigo aqui, ó. A, lados. Quem são os lados? AB é um lado, então nós vamos colocar AB. BC é outro lado. CD, DE, EF e FA, tá? Então, nós temos aí os 6 lados. A gente pode até representar com um tracinho aqui em cima, ó. Esse tracinho aqui, ele indica que são segmentos, tá? Um segmento que está formando um lado, tá? Então, beleza. Já identificamos os lados. Na letra B, ele pediu para representar os vértices. Eu já falei com vocês que vértice é cada um desse pontinho aqui. 2 lados, o ponto de encontro de 2 lados forma-se o vértice. Então, nós temos vértice A, B, C, D, E e F. Nós temos 6 vértices aí. Se são 6 lados, são 6 vértices. Lá na letra C, que já está lá na página 57, vai acompanhando aí. Ele pede assim, ângulos internos. Ângulos internos são esses que estão para o lado de dentro aqui, ó. Todos esses que eu estou traçando aqui, eles estão para o lado de dentro. Então, esse aqui eu vou chamar de ângulo A. Então, olha aqui. Ângulos internos. Ângulo A, ângulo B, ângulo C, ângulo D, ângulo E e ângulo F.
Só que para diferenciar dos vértices, não fica tudo igual. Vocês lembram que eu falei que quando a gente tem um chapeuzinho em cima da letra, ela está indicando um ângulo? Então aqui nós vamos colocar ângulo A, ângulo B, ângulo C, ângulo D, ângulo E e ângulo F. Aí já não ficou igual os vértices, né? Porque quando tiver só a letrinha sozinha é vértice. Se tiver o chapeuzinho mostra que é um ângulo. E depois ainda tem uma letra D. A letra D eu vou fazer aqui em cima, tá? Porque vai ficar um pouquinho apertado aqui embaixo. Ele pediu os ângulos externos. Presta atenção, cada ângulo interno, ele tem o seu externo também. Aqui, ó. Se eu continuar desenhando essa linha pra cá, ele vai formar esse ângulo preto aqui, ó. Vou pôr de uma cor diferente. Ele vai formar esse ângulo preto aqui pro lado de fora, ó. Ele é o ângulo externo do ângulo B. Se eu continuar riscando essa linha pra cá, eu vou formar esse ângulo preto aqui, ó. Que é externo em relação ao ângulo A. Se eu continuar riscando essa linha para cá, eu vou desenhar o ângulo externo aqui, ó, externo de F. Se eu continuar riscando essa linha para cá, eu vou desenhar esse ângulo preto aqui, ó, é externo de E. Esse aqui, se eu continuar desenhando essa linha, vai formar esse ângulo preto aqui, ó, que é externo do ângulo D. E finalizando aqui, ó, se eu continuar riscando essa linha aqui, ó, vai formar esse outro ângulo preto aqui, ó, que é externo de C. E aí eu já vou adiantar uma coisa para a gente analisar esse triângulo aqui. Repara para mim que toda vez que eu tracei o ângulo externo, que é o ângulo pretinho que está aqui, o externo junto com o interno formou meia circunferência. Repara isso comigo aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse preto com esse azul formou meia circunferência, 180 graus. A gente falou, né, na correção de exercícios de ontem, que eles são suplementares. Suplementares é quando dois ângulos juntos formam 180. É um ângulo raso de meia volta. Aqui, esse preto aqui com esse azul, o interno mais o externo formou 180 graus. O interno azul mais o externo preto, meia circunferência, olha aí, ó. Isso vai acontecer em todos. E em qualquer polígono, isso vai acontecer. Eu vou repetir essa fala aqui, ó, daqui a pouco. Toda vez que eu traçar um ângulo interno junto com o seu externo, eles sempre vão formar 180 graus. Então, já podem guardar isso aí. Então, vamos tirar aqui quem são os ângulos externos. Esse ângulo preto aqui, ó, eu vou chamar ele aqui, ó, como que eu vou representar aqui? Porque vai ficar esquisito, né? Como é que eu vou chamar ângulo B, ângulo D? Aí eu vou colocar umas letrinhas, tá? Como eu parei aqui em F, então eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, eu vou chamar aqui de G, vou chamar de H, I, J, e aqui eu vou chamar de K, e aqui eu vou chamar de L. Eu acrescentei uns pontinhos aqui. Então, eu vou começar com esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo externo são os pretinhos que eu fiz pro de fora. Esse vai ser o ângulo GAB, ó, GAB. Ele tá formado aqui no A. Então, a gente vai escrever assim, ó, GAB. Aí você põe um chapeuzinho no A, porque o ângulo está formado lá no A. Esse aqui, ó, o ângulo pretinho, ele está formado no B. Então, aqui nós vamos colocar HBC, ó. Então, vai ser HBC. Chapeuzinho no B, que o ângulo está formado no B. Aqui vai ser, quem que vai ser esse aqui? ICB, ó. O ângulo pretinho está formado no C, mas a abertura ela é ICB. Ou BCI também é a mesma coisa, tá? Então, vou colocar aqui, ó, ICB. Esse outro pretinho aqui, quem está formando ele? Está sendo formado pelo IDJ, ou JDI. Ou melhor, DI não, tá? JDC. Eu vou chegar só pelo C aqui, ó. JDC. Então, aqui, ó, JDC. E o ângulo está formado no D, tá? Aqui, esse pretinho aqui, ó, quem está formando esse pretinho aqui, ó? KED. Ou DEK. Mesma coisa, tá? Então, vou colocar DEK. Com um chapeuzinho no E, porque ele está formado no vértice E. Esse pretinho aqui, quem está formando esse ângulo pretinho aqui, ó? LFA. Ou AFL. Tanto faz. Então, vou colocar AFL.
com o chapeuzinho F, porque o ângulo pretinho, ele não está formado nem no L, nem no A, ele está formado no vértice F. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se são 6 internos, também são 6 externos. Então, isso tudo aí vocês vão completar na apostila, tá? Coloca esses pontinhos que eu coloquei, K, J, I aí, para diferenciar, ok? A apostila, inclusive, ela nem colocou esses que eu usei, ele colocou P, O, N, E, né, H, R, Q, mas aí é só vocês seguirem, se vocês quiserem, né, modificar, ou então só vocês seguirem igual ele colocou na apostila aí, tá bom? Aqui, na apostila onde eu coloquei aqui, ó, tá? Onde eu coloquei, aqui tá o A, ele puxou pra fora e pôs o Q. Mas isso não altera nada, tá, gente? Vocês podem desenhar e utilizar esses mesmos que eu coloquei. Isso não altera nada, a compreensão é a mesma. Agora, vocês vão fazer a análise comigo desse triângulo que está na malha quadriculada e na página 57, tá? Ele disse assim, ó. Agora, considere o triângulo representado na malha quadriculada. Isso aqui, pessoal, ó, M, quando ele coloca assim, ó, M de BAC é igual a 45 graus. Isso aqui, ó, tô dizendo que a medida, esse M é medida, do ângulo BAC, ó, chapeuzinho no A. Então, o ângulo tá formado aqui no vértice A, ó, BAC. Então, esse ângulo azul aqui, ele mede 45 graus. Isso aqui significa medida do ângulo BAC, 45 graus. Aí ele vai pedir para a gente completar as lacunas. Letra A. Olha o que ele pediu na letra A. Vamos lá. Ele pediu a medida de BAD. Olha aqui, ó. BAD. Pessoal, BAD é esse ângulo preto aqui, ó. É o externo. E o que eu falei aqui? Vê se vocês lembram. Que o interno junto com o seu externo sempre forma quantos graus? 180. Eles são suplementares. Então, olha aqui comigo. Ó. Aqui dá para você ver no desenho. Esse azul com esse preto, os dois juntos, formou meia circunferência, 180. Então, se eu já sei que aqui é 45, é o que falta para chegar em 180. É só fazer 180 menos 45. Que eu vou encontrar, então, o quê? 135 graus. Não é isso? Letra B. Olha o que ele pediu na letra B. A medida de CAB, pessoal, CAB é esse azul aqui, ó, de 45 graus. Mais a medida de BAD. BAD é esse aqui de 135 graus aqui, ó. Esse que eu tô colocando a seta aqui, ó. Então, esse aqui mais esse aqui, que ele pediu a soma, nós já vimos que vai dar o quê? 180 graus. Então, resposta da letra B, 180 graus. E letra C, tá falando assim, ó. CAB, que é esse ângulo azul, e BAD, que é esse ângulo preto, são ângulos adjacentes, porque tem um lado em comum. E são, aí tem uma linhazinha para completar, pois a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Quando dois ângulos somados dá 180 graus, como que eles são chamados? A gente já viu isso um tanto de vezes. Suplementares. Complementares é quando soma e dá 90 graus. Se eu somar dois ângulos e der 180, eles são suplementares. Então, nessa linhazinha que tá para completar aí, ó lá. E são suplementares, então faz favor de pegar o lápis e completar aí. Pois a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Então, pessoal, encerramos nossa aula de hoje. Hoje nós falamos de vértices, de ângulo interno, de ângulo externo. Vamos fazer a revisão de tudo que eu falei aqui. De polígono convexo e não convexo, ou então côncavo, né? Que é mais comum. Falamos uma coisa importante, a palavra polígonos regulares. Regular é quando tem todos os lados iguais. O ângulo interno junto com seu externo, os dois juntos, sempre vai formar 180 graus.
o interno junto com o seu externo. São suplementares que formam 180 graus. Falamos de lado, falamos de vértice, falamos de tanto de coisa e nada complicado. Tudo muito tranquilo aí. Tem de ter boa vontade, né? Então agora, na página 57 e 58, a gente tem uma listinha aí de 4 exercícios. Não é grande, não. Então, complementando nossa aula de hoje, a aula não é só assistir o vídeo e tchau, não. Agora vocês vão pegar os exercícios e fazer. Vocês vão precisar de, às vezes, régua, tá? Então, na nossa próxima aula, a gente vai fazer a correção desses 4 exercícios. Mas hoje eu preciso que vocês tenham tentado fazer para tirar as dúvidas na aula. Não é só pegar lá na hora da aula do vídeo que eu mandar e copiar, não. Ok, pessoal? Assim vocês não vão aprender. Tá? Esse vídeo aí tem 25 minutos, né? Mas a nossa aula dura 45 minutos. Hoje é terça-feira, é dia da gente ter uma aula, né? Então, nesses outros minutos que faltam para completar a aula, vocês vão sentar e fazer 4 exercícios apenas, ok? Porque na próxima aula eu irei fazer a correção.